graça e a paz e o amor inigualável do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém? Graças a Deus. Tentei abrir água aqui, mas não consegui. Queridos, vocês ouviram os cânticos, esses cantos preparados com amor pela equipe de Raul Inácio, diretor de música. Ele veio trazendo o tema Jesus Cristo. É o nome mais lindo, mais poderoso. Ninguém tem amor tanto quanto Ele. Maravilhoso Senhor. Ele está aqui nesta noite. Hoje tem um bom número de ouvintes da palavra de Deus, de crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo estaria aqui se tivesse apenas dois, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, aí me faço presente no meio deles. E Ele hoje está aqui. E nós não viemos aqui hoje apenas para vir à igreja assistir o culto. Como todos os domingos, nós viemos aqui para falar com Deus e para Deus falar conosco. E Jesus, desprezado pelo mundo, é amado por aqueles que Ele escolheu. E o seu critério de escolha é aquele que Paulo e Silas disse ao carcereiro: é lícito se tu creres. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Obrigado, doutor Vitor. Graças a Deus. Jesus Cristo é o plano de Deus para a geração de uma nova família de Deus. Se hoje perguntarmos, quantos somos aqui? 800 pessoas. A pandemia está reduzindo a frequência, mas somos 800 membros, muitos deles impossibilitados de vir à igreja. Há uma média de 350 que vem, 400. Se perguntarmos quantos somos aqui no estado de Sergipe, cerca de 1 milhão, no Brasil 220 milhões, e no mundo, segundo estatísticas da ONU, 7 bilhões 784 milhões de pessoas. Quantos cristãos? Também estatística de abril de 2021, da CNBB, cristãos, 2 bilhões 113 milhões. Quantos protestantes? 980 milhões. Quantos escolhidos pelo Senhor Jesus? Não sabemos. A igreja de Cristo é invisível. Mas se dissermos quantos são Deus, a categoria Deus, quantos são? Apenas 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Somente esses 3. Mas a Trindade, Pai e Filho, teve uma ideia de aumentar a família. E essa ideia incluía a vinda de um dos 3 para o mundo. E diz o texto de João, capítulo 1, vou ler primeiros versos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jamais as trevas prevalecerão contra a luz. O Verbo veio. Como Jesus veio? Jesus é o Criador. Aqui acabou de dizer isso. O Verbo, ele estava com Deus, isto é, estava com o Pai. Tudo foi feito por meio dele.
Hebreus explica como foi isso. Hebreus 11:3 diz que pela fé cremos, sabemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a ferramenta utilizada por Deus para criar tudo que existe. E Jesus é o Criador. Mas Filipenses 2:6 vai dizer que ele veio e não perdeu a sua categoria dos três, Deus. Não são três deuses, são três pessoas distintas que formam um Deus. Filipenses 2:6 diz que subsistindo, quer dizer, continuando sendo Deus, ele tomou a forma de servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, Deus trabalha com um nível muitíssimo elevado. Os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Deus não faz as coisas como nós. Ora, Deus não é onisciente? Alguém poderia perguntar, por que ele não sabia que Adão, que ele criou, iria pecar? E aconteceria essa desgraça terrível em toda a humanidade, em todos esses 7.874.000.000 dados de abril? Ele não sabia, mas ele quer gerar uma família. Ele sabia. Ele quer gerar uma família, não por força e nem por violência, mas pelo poder do amor. Quem ama, se apega. Quem ama, obedece. Quem ama quer estar junto do ser amado. Deus queria um Adão, não um Adão que não tivesse nenhum problema e de repente já era filho de Deus. Quando você lê Mateus, você vai ver que na genealogia vai dizer, e Adão, filho de Deus. Mas Deus queria que os filhos entendessem quem é o Pai, o que é a sua santidade, como é que ele trabalha, como é que ele raciocina. Então nós estamos num mundo que traz muitos palpites sobre Deus, mas o mundo não tem legitimidade para analisar Deus, porque o mundo se constitui de criaturas de Jesus, pessoas criadas por Ele. E essas pessoas precisam ser ensinadas, essas pessoas precisam aceitar o seu ensino, essas pessoas precisam conhecer o caminho. Mateus 7,13 vai dizer que, porque estreita é a porta, e espaçoso o caminho, estreita é a porta, estreito o caminho que leva à salvação, e ao contrário, larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. Por isso que nós precisamos crer no que a Bíblia diz acerca dele, do verbo, a palavra. E a sua palavra é digna de aceitação, e é com a sua palavra que ele fala e nos dá os recursos que precisamos para crer na sua palavra. Ele que é o verbo, é a palavra, ele também é o autor da fé. E ele dá essa fé a quem ouve a sua palavra. Pela fé, nós ouvimos, pelo ouvir a palavra, Romanos 10,13, né? Por ouvir a palavra vem a fé no seu coração. Mas quando a fé vem no coração, não estamos completos em termos de filhos de Deus aptos para compreendermos toda a sua vontade. Precisamos nos alimentar. Então Jesus Cristo exerceu várias funções, múltiplas funções. Ele veio primeiro como evangelista, Mateus 4,17. O tempo está próximo, o reino de Deus está chegando, arrependei-vos e crede no evangelho. Primeiro foi a advertência, não sabemos qual era a potência da sua voz. Um homem que subia no barco, pedia para afastar um pouquinho, para ser visto por todos que estavam na praia, e dali falavam,
E se formos ler os comentários dos estudiosos, eles até vão materializar muita coisa, dizendo que o vento lá naquele mar ajudava, talvez com a perspectiva de 2000, lá quando escreveu 1930, mas sob a perspectiva do ano zero da era cristã, né? Jesus estava ali, vamos dizer, no ano 33, essa conta não é bem redonda, pode ser 34, ou pode ser 39, mas ele falava, como era que era a voz dos homens naquela época? Não tinha gravador. Como que era a voz de Moisés? 600 mil pessoas acompanhando, se bem que ele não falava a todos, falava aos líderes. Jesus era perfeito, não tinha vício, era saudável. Sua voz, seu potencial de voz, o pastor hoje falou que um irmão que faleceu essa semana lá em Salgado, tinha uma voz muito possante, e ele disse, olha, o sonho de todo pregador tem uma voz dessa, né? Uns sabem impostar a voz para torná-la mais volumosa, mas Jesus Cristo era perfeito, perfeito, ele é perfeito, e como homem naquela época, ele falava e as multidões ouviam, sermão do monte, longo sermão, e a Bíblia diz que o verbo se fez carne, humilde, habitou entre nós, na forma de servo, obedecendo a Deus. Nós poderíamos aqui dizer que Jesus começou o ministério da nova aliança, mas ele já tinha falado a profetas. Josué o viu sobre as águas. Depois perguntou, uma figura diferente, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou, tira a sandália aí que o lugar aqui é santo. Josué se prostrou logo e o adorou. Também Moisés, quando ele viu na harça, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. E Deus falou a Moisés. Então Jesus falou a vários profetas. Quem foi aquele que visitou Abraão? A Bíblia diz que 3 anjos visitaram Abraão, e tinha um que falava, Jesus. Porque Abraão o adorava e ele não rejeitava a adoração. Anjo rejeita a adoração. Se for adorar o anjo, fala, não faz isso, como lá em Apocalipse, porque eu sou teu conservo. Adora a Deus. Mas quando é Jesus, ele aceita, porque ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Graças a Deus. E João mostra, aqui no verso 9, que ele, Jesus, é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, isso aqui é dele, e nós somos deles, que aceitemos ou não. E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus era tão simples que João, Tiago, Pedro discutiam com ele. Quando Lázaro morreu, ele disse, vamos lá porque Lázaro dorme. Olha, Senhor, saímos de lá agora. Quem faria isso diante de Deus? Mas ele permitia. Estávamos lá agora, quem não te matar, e você vai criticando. Vamos lá, vamos trabalhar enquanto é dia. E certamente olhando, sorrindo, com aquela voz, que eu procuro imaginar que voz que trazia segurança, certamente. Esse Jesus, ele fala até hoje, mas a quem crê. Tudo é possível ao que crer. E Jesus fala hoje. Ele estabelece requisitos de aproximação. E ele também tem meios de distanciamento. A Bíblia diz que quem adorou, como aquele homem que tinha um filho doente, o adorou, Senhor, meu filho está doente, vamos lá que eu vou curá-la. Mas já tem outros que Jesus falou assim, muitos vão dizer naquele dia,
Nós pregávamos nas ruas o teu nome. Tu pregaste em nossas ruas, aliás. Tu estiveste conosco. Quer dizer, tivemos uma certa intimidade, uma aproximação de ti. Mas Jesus fala assim: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Este mundo, ele tem um veneno. João diz que quem faz amizade com este mundo é inimigo de Deus, porque este mundo, ele é inimigo de Deus. Porque este mundo, por que Jesus é a luz, e ele veio, e onde a luz chegou, ele resplandece nas trevas. As trevas são carnais. As obras das trevas estão descritas no capítulo de 5 de Gálatas, de 19, de 21 a 22 a 23, obras da carne. Por que obras da carne? Porque este mundo jaz no maligno. Então não vamos alcançar favor de Deus, nem tampouco vamos nos firmar na santidade, se dermos ouvido a esse mundo. Porque a fé vem pelo ouvir e a incredulidade vem também pelo ouvir. Muitos jovens, infelizmente, entram na universidade, principalmente no curso de Direito, de Medicina, e começam a ouvir aqueles professores, mestres, frustrados. Ou porque não foram escolhidos, porque não são predestinados, ou porque São Paulo, antes da conversão, de repente serão grandes pessoas de Deus. Mas dá até pena de Neymar, de muitos outros que alcançaram sucessos e bilhões, tão distante de Deus. O mundo não pode entender Deus. O que é que o dinheiro quer comprar? Escravos humanos, sexo fácil. O que é que o dinheiro quer comprar? À medida de ter, a Bíblia diz que nunca se satisfaz, quanto mais se tem, mais quer. Para ser de Jesus, tem alguns requisitos. Agora, o importante é que quem se humilha, como está lá em Provérbios dizendo assim, aquele que se arrepende e deixa, encontrará misericórdia. Salmo 32 diz, Davi, enquanto eu me calei, os meus ossos doíam e eu gemia, confessei-te o meu pecado. E tu ouviste e tu me perdoaste. Assim também é Salmo 51. Queridos, é possível ter comunhão com Jesus. É possível nós nos livrarmos das armadilhas de Satanás. Lá em Angola, um feiticeiro, filho de feiticeiro, neto, bisneto de feiticeiro, aos 17 anos, ele que tinha sido, já era iniciado na feitiçaria, vivia numa casa onde se fazia feitiçaria, ele viu um crente expulsando um demônio. E ele conhecia o demônio, e ele olhando para o demônio, viu a expressão de medo e de terror que o demônio teve, quando aquele crente falou, em nome de Jesus. Foi o nome de Jesus. E isso o impressionou. E ele agora queria saber, e os nossos não são mais fortes do que todos? Foi o que ele aprendeu. Satanás seria mais forte, o anjo das trevas seria mais forte. Tem vários apelidos lá para feitiçaria. Mas agora, ele viu que o nome de Jesus tinha poder para expulsar aquele maligno espírito. E ele procurou, por curiosidade, ficar na porta da igreja para ver se aprendia alguma coisa. Alguém o pegou, por ser jovem, 17 anos, você vai sentar no meio dos jovens, ele levou lá para frente. E naquela mesma noite ele disse, é possível eu me converter? Ele disse, o que é que eu devo fazer? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E ele aceitou Jesus. E ele habita com você. E ele disse, e ele saiu, eu estou com aquele espírito poderoso, Jesus, aquele que expulsou o demônio. Aí ele disse logo, fez a primeira oração, Jesus me proteja dos outros que não vão gostar disso. E ele chegou em casa e não falou. E por 6 anos ficou na igreja sem dizer quem ele era. Mas depois de 6 anos ele abriu a boca. Eu era feiticeiro. E deu o seu testemunho. E esse rapaz hoje é pastor, um grande evangelista,
já foi convidado pelos Estados Unidos, porque ele vive revelando. Uma das revelações que me impressionaram foi ele dizer que o diabo trabalha com entretenimento. E é forte, ele diz, é forte o investimento de Satanás no entretenimento. Não quero fazer censura. Eu estou só dizendo algo. Se você gosta de algumas coisas que eu estou dizendo, o celular prende muita gente em entretenimento. E todo entretenimento mandado por Satanás, assim como quando o crente é enviado, é o sal, é a luz do mundo, é para melhorar aquele ambiente. O produto de Satanás é para matar, é para roubar, é para destruir. Por isso que tem um tique e tem que tocar. O crente nunca deveria de reproduzir, encaminhar, compartilhar qualquer coisa que fosse do tique e do toque, e de qualquer outra coisa que mostra sexo, que traz besteira, que traz porcaria, lixo espiritual. Porque você está ouvindo com os olhos, não é vendo com os olhos. Ouvindo. E a fé vem pelo ouvir. Então, Deus não sabe disso. E por que não cresce espiritualmente? E por que não tem amor pela obra de Cristo? E por que nunca fala de Cristo? O campo missionário nosso, lá na padaria, onde quer que nós vamos, por que essa boca não fala mais de Cristo? Porque o entretenimento está emudecendo muitos crentes. O entretenimento. Basta ver a paixão. Ontem, eu não sei nem quem jogou, graças a Deus, não assisto televisão, graças a Deus, e não estou dizendo isso me orgulhando, foi uma das libertações que eu pedi a Deus e fui liberto. De várias, glória a Deus. Mas eu vi as bombas, o povo gritando, parecia que estava doente. Ah, se tivesse aquela mesma energia para pregar o Evangelho, para dizer, você vai para o inferno, você está indo para o inferno. Eu morava aqui no edifício Casa Grande, em 1991, e o pessoal estava indo para um não sei o que caju, que tem ali na frente, né? E eu via tantos jovens com latas de cerveja na mão, eu vendo lá em frente ao meu prédio, eu tive uma crise de choro muito grande, porque esses jovens, os seus pais, infelizmente, não conheceram Jesus. Não conheceram Jesus. Se o pai soubesse quem é Jesus, a bênção que é Jesus, Jesus transforma. Jesus torna o preguiçoso num profundo trabalhador, no analfabeto, em alguém que lê com prazer e entende. Você sabe qual é uma das orações, um dos pedidos que se deve fazer? Quem tem dificuldade de ler, de entender as coisas, de discernir as coisas com inteligência, é pedir a Deus, Ele que disse, inteligência, sabedoria e entendimento. Peça todos os dias. O pastor quis falar de um jovem, de uma pessoa que ouviu uma palavra aqui de manhã, tudo é possível ao que crê, essa pessoa sou eu, só errou na idade, com 18 anos foi fazer supletivo, não foi com 27, eu era analfabeto. Mas eu aprendi que tudo é possível ao que crê. E eu pedi a Deus inteligência. Minha avó chamava muito de burro. Eu pedi inteligência. Eu estou com 160, né, QI, sei lá, nada disso. Um homem comum. Mas tenho muito mais daquilo que eu não tinha. Porque Deus é bom. E Ele dá inteligência, sabedoria e entendimento. Graças a Deus. Queridos, o mundo não tem de maneira nenhuma o que nos ensinar sobre o aspecto da eternidade. Mas Cristo é mestre. Ele veio primeiro, evangelizou, depois ele começou a ensinar. Depois que ele trouxe a palavra de evangelismo, de alerta e formou as multidões. Sabe por quê? O evangelista geralmente tem consigo um dom que não é dele, é do Espírito Santo, de curar. E as curas daquela época, elas podem se repetir hoje.
porque tudo é possível ao que crê. Mas as enfermidades, eu dou glória a Deus por elas também. Porque a enfermidade, vá no hospital, para ver se um enfermo daquele aceita uma oração. Eu já trabalhei muito em hospital, fazia a capelania hospitalar lá em Alagoas. Então, lá, todos que chegavam, ele queria. Ele era carente e precisava. Diz que o hospital é uma estação de lançamento de almas para o céu, porque as pessoas ali se arrependem por causa da enfermidade. Quanto mais grave, mais próximo da morte, mais quebrantado está o coração. E a pessoa aceita Jesus, né, irmã Delma, Ruth Delma? Jesus, então, ele era esse evangelista que trazia as boas novas aos perdidos, enquanto curava os enfermos, dava vista aos cegos e libertava os cativos de Satanás, como está em Lucas 4, 18 e 19. O Senhor Jesus, ele além de ser pastor, além dele ser evangelista, além dele ser mestre, porque o pastor todo mundo quer, porque o pastor alimenta, o pastor apacenta, o pastor bota no colo espiritual, vem cá, meu filho, não é assim, tal. Tem aquela palavra de amor. O evangelista traz as boas novas, o mestre ensina o que a gente não sabe, mas Jesus é Senhor. E na condição de Senhor, não dá para tergiversar, não dá para vacilar. Ele é Senhor. Eu demorei muitos anos para entender o que é dar a quem te pedir e não voltes as costas de quem te pede emprestado. Dá a quem te pedir. Mateus 5, 42. Isso é uma ordem, irmão. Ele é Senhor. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai ao próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Jesus, o seu senhorio é anterior e posterior ao seu sacrifício na cruz. E ele dizia, na sua humildade, vós me chamais de Rabi e de Cúrio, né? Senhor, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Vimos um dia desse, na EBD, que a humildade, ela é uma declaração correta acerca de si mesmo, né? Pode-se acrescentar que, além disso, a humildade, ela é revelada nas ações espontâneas, mas ela é confirmada nas reações, que a pessoa não sabe o que vai acontecer, mas reage com humildade. E ele disse, aprendei de mim, Mateus 11, 28 a 30, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E é mesmo. Agora, as coisas não dão certo quando nós temos um outro Senhor. Enquanto o meu Senhor era Janildo, eu negava esmola. Não tenho, olha que mentira, 2 pecados, desobedecendo a Deus que mandou dar, e ainda dizia, não tenho, que era mentira, eu tinha. Já pensou? Estou confessando publicamente meu pecado. Como eu tenho um prazer, glória a Deus, de servir. Eu conheci um amigo lá em Fortaleza, que ele saía nas padarias trocando dinheiro, porque ele botava debaixo do tapete do carro um monte de moeda. Eu não posso de maneira nenhuma deixar de ser essa moeda. Por quê? Porque cada pessoa que me pede, eu tenho que dar uma. Ele tinha o hábito de fazer as doações dele. Irmã Mauricéia Monteiro aqui era uma das pessoas dessas também. Muitos, eu sei que nesse auditório tem muita gente. Mas Jesus também é Salvador. E para salvar, para gerar essa nova família de Deus, ele tinha que ir para a cruz. Muita gente pensou que Jesus, na oração dele, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, ele estava pedindo para não morrer, que nunca foi isso. Jamais. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Eu separei um dia desses 14 versículos que dizem, eu não vim fazer a minha, mas a vontade do meu Pai. A palavra que eu vos falo não são minhas, essas palavras são do meu Pai. Olha, Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, como eu ajo, como eu penso, é como o Pai pensa.
E ele não fez nada como Deus, senão Filipenses estava errado em dizer que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não, ele falou lá em João 14:32, que ele fala, as obras que eu faço, você também pode fazer. Tudo que eu faço, você pode ensinar como eu ensino, você pode pregar como eu prego, você pode curar como eu curo, você pode fazer tudo, desde que você tenha uma vida como eu tenho. Se acordava de madrugada, ia para os montes orar, né? O negócio dele era Deus. Com 12 anos ficou no templo e perguntaram os pais, você nos preocupa, filho? Ele dizia assim, vocês não pensaram que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Já com 12 anos, ele estava pensando no pai. Mas assim a gente não vai viver. E quem disse que a gente nasceu para viver aqui? Nascemos aqui, estamos vivos. E temos direitos a muitas coisas, direito a muitas coisas da terra. Mas, irmãos, nascemos aqui para termos uma chance de sermos parte da nova família de Deus, que ainda vai ser entregue. Apocalipse fala que Jesus vai entregar a sua noiva ao Pai. Ele vai entregar ao Pai essa noiva, sem mácula, sem ruga, perfeita, aperfeiçoada por Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus diz isso, que Ele, pelo novo e vivo caminho, pelo seu sangue, Ele nos leva à presença do Pai. Glória a Deus. Para nos salvar, Jesus pagou um alto preço. Havia um hino que dizia assim, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Mas o inimigo quer enganar até crentes. Olha, não precisa. Nós já somos salvos pela graça. Os filhos pensam no Pai. Os filhos querem chegar fazer alguma coisa para o Pai, não para impressioná-lo, mas para dizer com os seus atos, Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Então, queridos, já pertinho de terminar, o mundo não conheceu Jesus, não tem legitimidade, o mundo está nas trevas, suas obras são carnais, não adianta você excluir 5 delas, 15, 500, nós não podemos ter com o mundo a amizade que é próprio que o mundo tem. A nossa palavra tem que ser salgada, tem que ser uma palavra que os outros digam e identifiquem quem somos nós. Somos chamados de santos, somos chamados de filhos de Deus. Todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus inoperantes? Vamos ser filhos de Deus operadores, segundo o poder que nos é dado do Espírito Santo. O mundo é inimigo de Deus e a amizade com ele é inimizade contra Deus. O mundo acha que religião e deuses, gurus e espírito das trevas são opções válidas. Cristo é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é muito sério. Nós não deixaríamos jamais que um filho pegasse uma faca, um canivete, uma substância venenosa para brincar, não permitiríamos. Então também não devemos permitir que os nossos amigos vão para o inferno, as pessoas que nós conhecemos. É tão sério. Já estamos, veja nessa estatística aí, 980 protestantes, cristãos nominais, 2 bilhões. Lembra o que Jesus disse? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Infelizmente. O entretenimento, a lascívia, a violência, a disputa, banais, tudo isso parece até prazeroso, mas é através dessas comidas proibidas que Satanás tem vencido muita gente. Tem entrado até no ministério de várias igrejas, de várias religiões, porque, duvide, meus amados, de tudo que é fácil.
Duvide de tudo que é de graça, que não for a graça de Deus. Tudo que é barato. Quantas pessoas caem no conto dos estelionatários porque queria levar uma vantagem. Prefira comprar em loja, prefira comprar o justo preço. Não aceite nada que Deus proíbe. Porque na hora que você está botando os olhos naquela coisa proibida, Deus está vendo. E certamente está triste com você. Quantos já fizeram? Não sabemos. Mas aquele que está em pé, cuidado, não caia. E o que caiu, faça como Davi. Contei a ti o meu pecado. Confessei o meu pecado. E tu me perdoaste. E Deus dos seus pecados nos lembra mais. Deus lhe abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma vida sem Cristo é uma vida com crenças confusas, valores confusos. Quando nós vivemos uma vida sem o senhorio de Cristo, nós não compreendemos as coisas de Deus. É isso que a Bíblia diz, né? E o que significa ter Jesus Cristo como Senhor? É justamente o que a mensagem nos trouxe. Deixarmos de ouvir somente a nossa vontade, o nosso ego, os nossos desejos, aprendermos aquilo que Deus tem para nós e nos submetermos aos seus ensinamentos. Talvez aqui nesta noite hajam pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor. Pastor, já levantei a minha mão lá na frente da igreja. Não é isso. Se você levantou a sua mão um dia, quem quer aceitar Jesus? Mas como foi a sua vida de segunda-feira em diante? Foi de submissão a esse Senhor? Ou continuou fazendo caixa 2? Continuou mentindo? Continuou enganando? Cometendo aqueles pecadinhos que não, como diz o ditado, não fede, não cheira? Ou será que houve uma postura de mudança? Porque a partir dali, agora eu entendi que os olhos do Senhor estão voltados para mim e eu devo prestar contas a Ele. Então, se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, eis a oportunidade. Pastor, o que eu devo fazer? Simples. Você deve confessá-lo como seu Senhor, só isso. E depois submeter aos seus mandamentos. Os 10 mandamentos? Não. Aí há uma caminhada, uma jornada, né, diácono Janildo? Uma jornada de aprendizado. Semanalmente na igreja, aprendendo. Diariamente em casa, lendo a palavra. Orando, falando agora com esse Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu oro em nome de Jesus. Amém. E quando eu falo em nome de Jesus, o Senhor me aceita, meu Pai me aceita, porque Ele é o meu substituto. Pastor, eu quero ter Jesus Cristo como meu Senhor. Eu quero que você, por gentileza, me acompanhe nesta oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, que nós vamos orar. Eu desejo que você faça esta oração com sinceridade no seu coração, entregando a sua vida a Cristo. Se você ainda não tem Jesus como Senhor, faça isso. Você pode dizer assim: Senhor Jesus,
Eu reconheço que sou um pecador. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu, a partir de hoje, quero me submeter aos teus ensinos e aos teus mandamentos. Eu quero, a partir de hoje, falar com o Senhor livremente. Eu quero aprender mais de ti diariamente. Perdoa, Senhor, os meus pecados e me dê a alegria da salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém.